Shalom Aleichem, bom dia, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos iniciando nesse dia 21/9 mais um tema, mais uma mensagem do podcast do canal Fábio Pires, aqui no YouTube, que os irmãos têm acompanhado desde o dia 13 de julho este projeto, que foi tocado em minha vida para que nós pudéssemos retornar com mensagens aí quase que diárias. Tem sido uma bênção para muitas pessoas, tem sido uma bênção para mim em primeiro lugar, porque, na verdade, sempre que falamos da palavra do Eterno, nós somos abençoados. Portanto, falar da palavra do Eterno é verdadeiramente estar em conexão profunda com Ele. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos que estão conosco, daqueles que vêm escutar as mensagens. Nós agradecemos a presença de todos aqueles que têm hoje tido um pequeno compromisso de tirar aí 40, às vezes 50 minutos do seu tempo, o tempo precioso, que ele já é precioso, às segundas, quartas e sextas, para escutarem essa mensagem. Eu agradeço ao Eterno por nos manter vivos, por nos possibilitar que pudéssemos acordar no dia de hoje. Agradeço muito aos irmãos que estão também acompanhando esse trabalho. Agradeço pela confiança, eu agradeço pelo carinho das mensagens também, isso é muitíssimo importante, pela educação, pelos votos de motivação para que nós continuemos. Mas o foco não sou eu. O foco é o Eterno, e toda honra, poder e louvor, que ele seja entronizado, reverenciado, louvado e adorado, único e exclusivamente, seja a Kadosh Baruch Hu, Criador dos céus e da terra. Bendito e exaltado seja ele, que nos deu o seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Yeshua está voltando, irmãos. Yeshua está verdadeiramente voltando, e todos os sinais já indicam isso. Eu quero anunciar a mensagem de hoje, que é a mensagem 30 do dia 21/9 do podcast Canal Fábio Pires, e o nosso tema: Yeshua, o farisaísmo, o judaísmo rabínico, parte 4, o discurso de Yeshua. Então, para todos os irmãos que estão ouvindo aqui, que são a maioria que estão fazendo um retorno, a maioria que está, fazendo um retorno, eu gostaria de dizer, irmãos, sendo muito claro já logo de início, de que Yeshua não perde a força dentro do que nós conhecemos como judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, ou movimento de restauração, como você queira se referir. Yeshua não perde o seu poder daquilo que nós aprendemos. Yeshua não perde as suas designações, as suas características, muito pelo contrário. Nós estamos reconhecendo que o Eterno tem ampliado a nossa visão a respeito de Yeshua. Quando oramos por alguém em nome de Yeshua, quando impomos as nossas mãos e fazemos uma oração por um necessitado em nome de Yeshua, isso muda o mundo espiritual, e as pessoas precisam entender isso, de que o nome de Yeshua é poderosíssimo. Se ele já era poderoso quando falávamos Jesus dentro do cristianismo, e nós aprendemos e fomos ensinados a conhecer e a reconhecer o Eterno através de seu Filho amado, hoje, em fazendo esta restauração, em fazendo este retorno, ampliamos o caráter de Yeshua, as características de Yeshua, ampliamos a ele, e temos acesso à sua originalidade, a originalidade judaica. E é por isso que nós vamos também fazer esse trabalho no dia de hoje, continuar esse trabalho no dia de hoje, um trabalho que já foi iniciado na semana passada, nos dias 14, depois 16 e 18, e agradecemos imensamente, irmãos. Temos muitas novidades hoje. Você pode nos encontrar, inclusive, nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, em @fabio73book, @ceetderzahav, @ceetderzahav_go, e a nossa mais nova página, @relacionamentos da Torá. Então, permaneça, ouça esta mensagem. Irmãos, não saia, nós estamos num momento muito delicado, que são os 10 dias de arrependimento. Nós estamos no terceiro dia hoje, e nós temos
E estamos colocando, inclusive, mensagens diárias pelo Twitter, onde você pode também nos achar, em @fabio73. E vamos fazer muitas mensagens a respeito dos 10 dias de arrependimento, vídeos. Nós já estamos com um vídeo especial. Todos os dias fizemos o dia 1 e o dia 2 ontem. Vamos fazer hoje às 15 horas, permitindo o Eterno Bendito seja Ele. Orações, tefiloto sobre arrependimento. É necessário se fazer isso. As pessoas que estão em Techuvá, muitas delas estão perdendo o senso das tefiloto, perdendo o senso das orações. Isso é muito complicado, irmãos. Nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas. Muitas pessoas que estão parando de orar, muitas pessoas que estão parando, na verdade, de jejuar, porque acham que isso era coisa de cristão, isso era coisa dentro do cristianismo. Meus irmãos, não façam isso. Vejam o exemplo de Yeshua, que orava, que jejuava constantemente, orava pelos seus seguidores, orava junto com eles, né, fazia as suas rezas, fazia as orações 3 vezes ao dia e orava muito mais ainda. Depois existe essa narração dentro da Beit Hadashah. Então, o nosso compromisso é agir da maneira como ele agiu. Irmãos, nós estamos nos 10 dias de arrependimento e eu vou continuar falando sobre isso. Posso até ser chato, isso é uma das características dos professores, é a chatice, eu tenho muito orgulho dessa característica. Repetir, enfatizar, endossar. Precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos orar por aqueles que necessitam, precisamos estar presentes, porque era assim que o povo judeu fazia, que o povo de Israel fazia, era assim que os profetas faziam, tinham uma vida separada, uma vida santa. Isso é fundamental. Se você quiser mais esclarecimentos, informações, já ando respondendo alguns e-mails, são muitos, nós estamos respondendo, Baruch Hashem, para a honra do Eterno, repito, não para a minha. Então, envie-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão participando conosco, aqueles que já estão entrando, aqueles que estão trabalhando também para a divulgação desse canal. Divulguem, deixem o seu like, divulguem este canal, meus irmãos, é muito importante, né, os irmãos que nós conhecemos pessoalmente, que nós conhecemos por telefone, irmãos que fazem parte lá do grupo de coordenação do nosso grupo de assistência, suporte geral, agradecemos demais. Eu não vou falar o nome dos irmãos, senão fica muito moroso, mas eu já estou mostrando na tela, e fica o carinho, e fica o apreço, né, o amor por todos esses queridos e amados irmãos. Então, eu sei, irmãos, que muitas das vezes, quando nós fazemos um trabalho, nós fazemos por amor à obra, mas algumas pessoas muitas das vezes não compreendem o trabalho que nós fazemos. Em todo caso, nós estamos preocupados não com o que os irmãos possam estar pensando, mas estamos preocupados com aquilo que o Eterno pensa com relação ao nosso trabalho. Porque se o Eterno estiver aprovando o nosso trabalho, certamente Ele vai abençoar e vai também deixar e espalhar essa bênção para os outros queridos e amados irmãos. Nós estamos, então, todos os dias, a partir das 15 horas até domingo, no Yom Kippur, né, o período que antecede o Yom Kippur, o dia da expiação, sempre às 15 horas, com as nossas orações, nossas tefilot, dos 10 dias de arrependimento. Faremos hoje às 15 horas mais uma sessão de orações, de tefilot, de rezas também, como nós podemos chamar dentro do judaísmo. Nós falamos rezas, mas pode também falar orações, eu não tenho problema nenhum, né? Uma vez chegou um judeu normativo e disse: o judeu não ora, reza, coitado, mal sabe ele que é a mesma coisa em si. Né? E, infelizmente as pessoas têm esse tipo de preconceito. Os judeus também têm esse tipo de preconceito, tá, irmãos? Então muitas das vezes eles estão com tantas ideias, né, clausuradas na mente, eles não conseguem se libertar de certos conceitos, quando orar e rezar basicamente é a mesma coisa. Alguns falam que as rezas são orações, na verdade, pré-determinadas. Sim, também isso é verdade, mas uma pessoa que está orando, ela está rezando da mesma forma, seja uma oração pré-determinada, seja uma oração estática, seja uma oração espontânea. Bom, enfim, nosso assunto de hoje é um assunto muitíssimo importante. Nós estamos aí devotando na parte 4 hoje a respeito de um tema muito pertinente, que é sobre a essência farisaica de Yeshua. Yeshua, o farisaísmo, o judaísmo rabínico, é a parte 4, o discurso de Yeshua. Para você que acompanhou os 3 podcasts, continue então
conosco e ouça, dependendo do ponto de vista, os outros 3 que foram colocados. Se você perdeu algum, se você está entrando aqui hoje para acompanhar a nossa mensagem aqui neste programa praticamente um programa de rádio, né, dentro do canal do YouTube. Nós temos também outros projetos com outros irmãos. Nós vamos deixar um vídeo hoje no YouTube anunciando um evento importante hoje às 20 horas, que nós vamos realizar dia 21/9 às 20 horas com o Moré Marlon Ricardo. Um tema muito especial que eu não vou falar, só vou falar no vídeo para que vocês possam acompanhar. Estamos nos baseando na obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua de seus Talmidim, de Tzadok Ben Derech, da congregação Bnei Or, lá do Rio de Janeiro. Todo respeito a ele, deixando também um grande abraço ao Tzadok Ben Derech, deixando um abraço também para o nosso amado irmão Neemias Gomes, do grupo Verdade Revelada, do canal Verdade Revelada. Um abraço também ao Felipe Cunha, do canal Roche Felipe Cunha Oficial, também ao Moré Gleidson Ferreira. Aqui nós temos também um canal do Judaísmo Nazareno SP dentro do YouTube, tá, irmãos? Então vocês podem acompanhar os trabalhos, inclusive todas as lives que eu fiz com o Moré Gleidson estão marcadas lá, tá? Nós fizemos aos domingos e vamos continuar fazendo. E um abraço também ao Moré Marlon Ricardo, do grupo Raízes Hebraicas da Fé, que estaremos hoje às 20 horas em mais um trabalho. Os Prushim e Yeshua, as semelhanças. Estamos na página 223, para quem tem o livro. Página 223, vamos fazer uma leitura e análise, tá? Eu gosto muito de deixar muito livre esse tipo de assunto e não dizer, nós vamos terminar esse assunto em 3 partes, ou em 6 partes, ou em 10 partes. Não sei em quantas partes iremos terminar. Vamos deixar que o assunto possa fluir, que a gente possa fazer as nossas devidas reflexões. Ok? Vamos então fazer uma pequena tefilá, para que o Eterno possa abençoar esse trabalho mais uma vez. Hakadosh Baruch Hu, que teu nome seja louvado e exaltado mais uma vez. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo momento que o Senhor nos permitiu que pudéssemos estar aqui, louvando, exaltando, honrando, entronizando, reverenciando e adorando o teu nome, única e exclusivamente. Criador dos céus, da terra, o Senhor nos possibilita hoje estarmos aqui, analisando esta obra, falando da essência do teu Filho amado, Mashiach, o Messias que veio a este mundo como homem, contendo toda a divindade, contendo a tua essência, como teu principal representante. Entregaste a ele o Sar Shalom, o príncipe da paz, verdadeiramente a responsabilidade de governar esse mundo, e ele veio a primeira vez, realizou o sacrifício perfeito e voltará em glória como Mashiach ben David, e todo o olho o verá. Toda a terra verá a vinda de Mashiach, isto é, toda a terra verá o retorno de Mashiach, do rei, para que este mundo decaído seja definitivamente corrigido. Abençoe as nossas vidas, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, abençoe aqueles que estão ligados a nós, abençoe os nossos irmãos de sangue, os nossos pais, os nossos cônjuges quando nós os temos, os nossos filhos quando nós os temos, aqueles que oram por nós, abençoe os nossos grupos de estudo, as pessoas que estão aqui, Pai querido, também escutando esse trabalho e absorvendo a informação e o conhecimento para que possa ser transformado em bênção, não em algo negativo, não uma maneira que nós vamos humilhar outras pessoas ou inferiorizar outras pessoas. Não é este o objetivo. O objetivo é luz, fazer com que esse trabalho seja luz para as nossas vidas. Em nome do teu Filho amado nós te pedimos. Amém, ve amém. Yeshua disse, irmãos, em Yohanan 8:12, falando novamente ao povo, Yeshua disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É nisso que nós cremos. Ele é verdadeiramente a luz. E esta palavra luz, ou o sentido de luz, já fora, isto é, já tinha sido mencionada lá em Tehillim, em Salmos.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Olha a palavra luz sendo mencionada novamente. E poucas pessoas se percebem disso. Então, Yeshua é a luz da vida. Mas a palavra do Eterno também é luz. Por quê? Porque Yeshua e a palavra do Eterno são a mesma coisa. A tua palavra, que palavra, irmãos? É a palavra da Torá. Não há nenhuma outra palavra. E para você que está nos escutando, cristão, você seja reformado, de qualquer pentecostal, de qualquer linha, adventista, a palavra do Eterno não são os livros proféticos. A palavra do Eterno não é Cantares de Salomão, não é Eclesiastes. Essas são extensões da verdadeira palavra do Eterno, que é a Sagrada Torá. E nós precisamos definitivamente nos convencer disso. E aqui este programa vai fazer e vai trazer este tipo de informação e outra, hein? Quem convence não sou eu que falo convosco, mas é a Ruach HaKodesh, é o Eterno que faz este convencimento, é a atuação do seu Espírito. Então, agradecemos aos irmãos, podem deixar as mensagens aqui, fiquem à vontade, né? Mesmo que seja uma mensagem que vocês não concordem, façam isso, né? Existe liberdade para isso, né? Existe liberdade de expressão, mas que exista um limite quando você não concordar, que não haja ofensas, que não haja desrespeito, porque isso a gente não vai aturar, e inclusive eu já retirei uma pessoa nos comentários que já vinha, né, fazendo certos comentários jocosos e desrespeitosos, inclusive. Fez um comentário desrespeitoso, estou no meu direito dentro do meu canal, e meu direito é de retirar a pessoa. Aqui ninguém é obrigado a concordar comigo, mas se fizer a palavra contrária, se colocar algo contrário, que possa fazê-lo, mas de forma educada. Porque eu tenho certeza também que nós estamos agindo de maneira educada com todos vocês. Baruch Hashem. Então vamos lá. Os Prushim e Yeshua, semelhanças. Vamos continuar da parte que nós terminamos no podcast passado, número 29. Certos pesquisadores apontam um texto em que há indícios e não a prova concreta, no sentido de que Yeshua era Parush, era fariseu. Consoante a narrativa do Evangelho de Yohanan. E no capítulo inteiro, vários fariseus travam um diálogo com Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor, chamado de João Batista. E esse afirma que o Mashiach estava entre os Prushim, estava entre os fariseus, levando alguns estudiosos a crer que Yeshua fosse membro deste grupo. Vamos então conferir a passagem? Primeiro ponto de reflexão. Primeiro ponto de reflexão. Nas palavras do próprio João Batista, do próprio Yohanan Hamatbil, de que Yeshua estava no meio dos Prushim, no meio dos fariseus. E nessa primeira reflexão, alguns podem perguntar, mas que diferença isso vai fazer para a minha vida? Eu digo, toda a diferença. Essa mensagem é voltada principalmente para os cristãos, de todas as denominações e de todas as vertentes, que vivem muitos deles no mundo da lua. Nós não estamos aqui fazendo um esforço tremendo para amarrar uma corda aos pés desses nossos amados irmãos, trazê-los de volta à realidade, a realidade original de Mashiach Yeshua. E detalhe, hein, quando nós começarmos a fazer podcast sobre temas espirituais, eu acho que muitas pessoas até não vão conseguir ouvir certas mensagens, porque nós vamos lidar com temas muito fortes e muito pesados. Isso eu vou orar e colocar em jejum perante o Eterno, se Ele me permitir, nós faremos isso. Yeshua estava nos meios dos Prushim. Como então podemos saber disso? E os que tinham sido enviados eram Prushim, fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que realiza a imersão de pessoas? Pois, se tu não és o Mashiach, o Messias, nem Eliyahu, nem Elias, nem o profeta. Yohanan
respondeu-lhes, dizendo: eu realizo a imersão com água, mas no meio de vocês está um a quem vocês não conhecem. Isso é muito importante, irmãos. Vou repetir. Eu realizo a imersão com água, mas no meio de vocês está um a quem vocês não conhecem. Mas, irmão, esse no meio de vocês pode ser no meio do povo judeu. Errado. Eu comecei falando, e os que tinham sido enviados eram fariseus, os fariseus que o indagaram. Indagaram aqui, João Batista, Yohanan Hamatzbil, o nome hebraico original. Continuando, estas coisas aconteceram em Beit Ania, do outro lado do Yarden, do Jordão, onde Yohanan estava realizando o quê? As suas imersões. No dia seguinte, Yohanan viu a Yeshua, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Yohanan 1, versos 24 a 30. Primeiro indício, dentro da Brit Hadashah, primeiro indício bíblico, de que Yeshua estava no meio dos Prushim. Nós vamos ver mais. Vamos ver as semelhanças dos discursos de Yeshua. Na continuação, note bem, diz a obra, Yohanan diz que o Mashiach estava no meio de vocês. Vamos colocar aí aspas. Nós estamos tirando da fala original de Yohanan. Verso 26. Pergunta-se, no meio de quem? A resposta situa-se no verso 24. No meio dos Prushim, dos fariseus. Logo, vamos saber com toda certeza que Yeshua vivia no meio dos fariseus, vivia no meio dos Prushim. Isso pode levar a 3 interpretações distintas. Vamos para as 3 interpretações diferentes? Nós estamos usando o bom senso, hein, irmãos? Prestem muita atenção. Nós estamos usando o bom senso e não aqui enfiando ou doutrinando ninguém, tá? Nós falamos da origem dos fariseus no podcast passado, e nós estamos falando agora do discurso de Yeshua. Vamos lá? 3 interpretações distintas. Primeiro, de que Yeshua vivia entre os Prushim porque Yeshua era um Perush, era um fariseu. Segundo, de que Yeshua não era Perush, mas vivia entre os Prushim porque sentia afinidade com este grupo do judaísmo. Também isso pode ser considerado. Por que não? Mas se ele vivia, mesmo que não fosse, mesmo que não tivesse estudado com eles, estava com eles, ele pertencia a eles, horas. E Yeshua não estava com os fariseus. Desculpa, com os saduceus, nem com os zelotes. Terceiro, de que Yeshua não era fariseu, mas convivia com eles, ainda que discordasse das práticas religiosas destes. Estamos considerando 3 opções. Até a terceira de que Yeshua não fosse Perush. Bem, tanto na primeira hipótese quanto na segunda, fica evidente que o judaísmo ensinado por Yeshua possui bases do movimento farisaico. Este é o motivo, irmãos, de alguns especialistas alegarem que Yeshua fosse realmente fariseu, ou pelo menos que compartilhasse das suas doutrinas essenciais. A respeito desse tema de Yohanan 1, 24, 30, comenta o rabino James Scott Trim, um rabino nazareno norte-americano. Então ele diz assim, Yeshua parece ser referido aqui como um fariseu. Na obra Yeshua the Pharisee, artigo publicado pela The Worldwide Nazarene Assembly of Elohim. Então este artigo, Yeshua, o fariseu, foi publicado pela Assembleia Nazarena Mundial do Eterno. Bem, particularmente, achamos impossível rotular com absoluta certeza a facção de Yeshua, tendo em vista que seus ensinos são uma mescla de farisaísmo e essenismo. Nós vamos falar também das raízes essênias de Yeshua. É fundamental fazermos isso. Só que num total, Yeshua tinha uma faceta
enorme farisaica. Mas criticavam os fariseus. Por quê? Porque ele precisava criticar os maus costumes dos fariseus. Além de ingredientes que tornam, né, a doutrina de Mashiach única, ímpar. Além do mais, se Yeshua realmente fosse fariseu, este dado seria tão importante que constaria da narrativa dos chamados evangelhos, que ficaram silenciosos com relação a esse tema. Então as pessoas perguntam: há então indícios escritos de que Yeshua era fariseu nas quatro primeiras cartas, ou chamadas de evangelhos, eu não gosto desse nome, nas quatro primeiras cartas das boas novas, anunciando as boas novas de Yeshua? Não, não há. Usando o bom senso, hein, irmãos. Mas há fortíssimos indícios. Ter um indício não significa dizer que ele era. Mas qual diferença faz, irmãos? Nós temos indícios de que Yeshua era moreno, ou até negroide, né? Cabelo típico do cabelo do povo africano, também que havia negros no Oriente Médio. Nós podemos achar indícios nisso? Sim, por exemplo, o livro de Apocalipse traz os traços de Yeshua. Nós podemos afirmar totalmente de que ele era negro, por exemplo? Não, não podemos. Mas indica-se de que ele fosse moreno. E se ele fosse negro também, Baruch Hashem. Mas nós não temos, entendem o que eu quero dizer? Este é o ponto. Então há fortíssimos indícios. Poxa, irmão, mas eu creio que Yeshua era essênio. Tá, então você vai ter que defender que ele era única e exclusivamente essênio. E aqui nós estamos tratando de que tinha um discurso farisaico, cumpria as tradições e certas tradições e costumes, mas ele tinha atitudes essênias. Mexia certamente com o sobrenatural, orava por imposição de mãos, que essa era uma característica essênia. Era um homem que não se misturou, teoricamente, que não se misturou com uma cônjuge, não teve uma esposa, teoricamente nós sabemos que não. Ainda algumas pessoas que defendem que ele foi casado, isso é uma outra história também. E aqui a gente mexe todos os assuntos, tá, irmãos? Nesse canal não existe assunto tabu. Esse é um ponto muito importante. Nós também admiramos os irmãos que defendem essa ideia e os que não defendem. O importante é você trazer o assunto à tona e discutir, e levar o assunto, trazer o assunto à baila para que ele possa ser discutido. Ninguém é proibido de fazer isso. Isso é muito importante. Se Miriam de Magdala, Maria Madalena era ou não esposa de Yeshua, são outros 500. Há pessoas que defendem que sim, há pessoas que têm estudos e juram, aí, entre aspas, de pé junto, né, e que ele não foi casado. Ok. Então, as pessoas têm a liberdade de fazerem esses estudos, assim como nós temos a nossa liberdade de falar que eu, verdadeiramente, por aquilo que eu tenho visto, de que ele era sim um fariseu com costumes essênios. Então estamos trazendo isso para a reflexão, ok? Bem, vamos acrescentar, lembrar que a Simha significa ordenação rabínica, autoridade, tá? Yeshua tinha uma. De que a Simha, a ordenação rabínica de Yeshua, era desconhecida. Está marcado em Matitiahu 21, versos 23 a 27. E o Messias não estudou com os fariseus, Yohanan 7, versos 14 e 15. Eis o que Yohanan, João, escreveu acerca da origem dos ensinos de Mashiach. Os moradores de Yehudá, Judéia, ficaram surpresos. Como este homem sabe tanto sem ter estudado? Eles perguntaram. Então Yeshua lhes deu uma resposta. Meu ensino não é meu. Procede de quem me enviou. Está marcado, fecha aspas, no Hanan 7, versos 15 e 16. Eu sou uma pessoa que defendo de que ele estudou. Há muitos que dizem que ele não fez nenhum estudo, mas tem um ponto muito importante. É mostrado aqui de que ele não estudou em escola rabínica. Mas nem tudo é aberto dentro da Brit Hadashah. Vamos voltar, e que a Brit Hadashah diz que os milagres de Yeshua foram tantos, acho que se não me engano está marcado no livro de Matitiahu, alguém pode me corrigir, salvo engano meu,
tantos foram os seus milagres que não haveriam livros para, ou seria necessário inúmeros livros para narrar os milagres de Yeshua. O que nós temos dentro da Brit Hadashah, irmãos, é apenas um aspecto, uma parte da vida de Yeshua, do seu ministério que durou aí pouco mais de 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio, por exemplo. E as conversas que ele teve com outras pessoas que não são narradas, e as exortações que ele praticou, e vários tantos outros milagres para com pessoas necessitadas, às vezes com crianças, mulheres idosas, viúvas, homens à beira da morte, pessoas necessitadas espiritualmente, endemoniados e assim por diante. O que nós conhecemos são apenas os milagres narrados dentro da Brit Hadashah, assim como as suas parábolas, os seus midrashim. Tudo acontece na vida de um homem dentro do seu ministério, mas nem tudo foi narrado, nem tudo foi colocado. Esse é o ponto que eu gostaria de passar e verificar a compreensão dos irmãos nesse sentido. Vamos continuar? Assim, apesar da compreensão de Yeshua sobre a Torá ser celestial, até pelo fato de ele ser a Torá viva, é relevante estudar as raízes do judaísmo de Yeshua, objetivando-se a melhor compreensão das suas palavras e do contexto histórico-religioso em que foram proferidas. Vejamos algumas semelhanças entre os ensinos de Yeshua e a doutrina dos fariseus. Vamos lá. Flávio Joséfo, em sua obra, afirma que em sua juventude ingressou em todos os grupos do judaísmo para conhecê-los e descobrir com qual se identificava, e ao final tornou-se um parush, um fariseu. Eis como o historiador fariseu descreve seu grupo. Então, Flávio Joséfo, chamado de judeu helenista, Flávio Joséfo, um homem estudado, os seus livros que foram escritos, houve uma compilação grande e formou-se a obra História dos Hebreus. Ele diz assim: quanto às 2 primeiras seitas de que falamos, os fariseus são tidos como os mais perfeitos conhecedores de nossas leis e de nossas cerimônias. O principal artigo de sua crença é tudo atribuir ao eterno e ao destino. Entretanto, na maior parte das coisas depende de nós fazer o bem ou o mal, embora o destino possa ajudar-nos muito. Eles dizem também que as almas são imortais, que a dos justos passam depois desta vida a outro corpo e que as dos maus sofrem tormentos que duram para sempre. Enquanto os fariseus são sociáveis e vivem em amizade uns com os outros, os saduceus são naturalmente rudes e vivem mesmo grosseiramente entre si, como se fossem estrangeiros. Fecha aspas, da obra já citada, História dos Hebreus, página 1134. Nós estamos na mensagem número 30 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Yeshua, o farisaísmo e o judaísmo rabínico, parte 4. Agradecemos aos irmãos que estão fazendo parte aqui hoje do nosso grupo de irmãos que estão fazendo parte aqui do chat, do bate-papo. Estamos colocando algumas mensagens. Muito obrigado, queridos. Que o Eterno seja louvado, que o Eterno seja reverenciado, né? Que o Eterno seja o objetivo das nossas vidas, sempre dentro do testemunho de Mashiach e Yeshua. Eu fico muito feliz de ter voltado a trabalhar aqui no YouTube, principalmente nesse formato, que é um formato muito prático, né? Um formato do qual a gente tem aí já um pouco mais de flexibilidade em trabalhar e que nos dá a oportunidade de falar de uma forma mais fácil aos corações dos irmãos. Tá? Então, se nós formos perceber, irmãos, que os fariseus eram homens mais puros, mais voltados ao absurdo da palavra, eram homens mais civilizados, os saduceus eram homens mais duros, né?
nós temos aí duas escolas, foi comentado aqui, eu vou fazer esse comentário, as escolas de Hillel e Shammai. Tá? Então, a escola de Hillel era uma escola mais voltada para a característica farisaica do hassidismo, da simplicidade, do bem tratar das pessoas, da piedade. E a escola de Shammai, que era um outro mestre de uma yeshiva, era uma escola onde as pessoas eram mais duras, vamos dizer, um pouco mais implacáveis, estudavam a Torá também. Tinham as suas vantagens, tinham seus pontos positivos, mas eram pessoas mais ríspidas. O próprio Shammai, ele era um pouco mais ríspido mesmo, né? Então, como nós lemos aqui agora, inclusive, saduceus são naturalmente rudes e vivem mesmo grosseiramente entre si. Hillel, basicamente caracterizando a escola farisaica, e Shammai, basicamente caracterizando a escola, né, dos Tzedokim, dos saduceus. Tá? Então, eram duas faces diferentes do mesmo ensinamento da Torá, que acontecia em Israel, exatamente como acontece no judaísmo hoje, com várias vertentes, da mesma forma como acontece no cristianismo hoje, com várias vertentes. E Yeshua vai voltar para corrigir tudo isso, irmãos. Yeshua vai voltar para trabalhar nos corações, principalmente para fazer com que as pessoas possam cair em si, e o reinado de Yeshua será um reinado de restauração acima de tudo. Bem, sobre esse texto que nós lemos agora, vamos extrair algumas características dos fariseus. Primeiro, são mestres da Torá. São profundos conhecedores da Torá. Segundo, eles praticam as cerimônias judaicas, ou seja, seguem as tradições dos antepassados. Terceiro, prestem atenção, eles afirmam que Elohim controla todo o destino, que é a soberania do Eterno, que é aquilo que nós cremos. Também. 4. Pensam que o ser humano possui o livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Isto é, depende de nós fazer o bem ou o mal. Muitos de nós não pensamos assim também. Nós temos uma liberdade de escolha. O problema é a pessoa assumir essa liberdade de escolha quando ela já conhece o bem e o mal. Isso é um grande problema, que nos faz diferentes do ignorante que não conhece o Eterno. 5. Creem na imortalidade da alma. Posso falar por mim, creio piamente na imortalidade da alma. 6. Creem na ressurreição dos mortos, isto é, as almas dos justos passam depois desta vida para um outro corpo, um corpo glorificado, como o próprio Yeshua disse, e como a própria doutrina de Abraham, Isaac e Jacob, dos nossos pais, defendia. 7. Sustentam que os ímpios serão castigados eternamente, isto é, os maus sofrem tormentos que duram para sempre. O livro de Apocalipse, de Guiliana, relata isso, irmãos. 8. Os fariseus são sociáveis e vivem em amizade. Bem, todas estas 8 características estão presentes nos ensinamentos de Yeshua, conforme vamos expor. Os Prushim eram mestres da Torá, verdadeiros rabinos, como o próprio Flávio José cita isso, na obra A História dos Hebreus, página 1134. Yeshua também é reconhecido como tal, já que era chamado de Rabi, ou seja, rabino, está marcado em Yohanan 1, verso 3, 1, verso 49, Matitiahu 26, verso 25, dentre outros. Ensinavam os fariseus nas sinagogas, o mesmo fazia Yeshua. E percorria Yeshua toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Matitiahu 4, verso 23. Fundamental, irmãos. Fundamental. Yeshua ensinava nas sinagogas. Ele pregava o arrependimento, fazia o trabalho dos profetas. Ele curava os enfermos. Tá vendo, irmão? Yeshua fazia o bem no Shabat. Ele curava no Shabat. Então ele quebrou o Shabat. O Shabat não precisa ser guardado. Quem disse que a Torá não diz que é necessário se fazer o bem no Shabat? E de que isso não significa quebrar o Shabat? Então, se isso passou pela tua mente, sinto muito, mas você está redondamente equivocado. Esse é um velho jargão dos nossos irmãos cristãos,
que achavam que Yeshua, em fazendo o bem no Shabat, tinha quebrado o Shabat. Jamais, meus amados irmãos, porque se Yeshua tivesse quebrado o Shabat, ele não poderia ser Mashiach. Em ele não sendo Mashiach, todo o nosso discurso aqui hoje seria inválido, seria em vão. E eu sei que não é, porque ele é Mashiach. Ele se revela e se revelou a muitas pessoas. E tem se revelado a muitas pessoas. Bendito seja o nome do Eterno que nos deu o seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Nós estamos no período dos 10 dias de arrependimento, terceiro dia, e nós precisamos falar de Yeshua. Já hoje muitas sinagogas, congregações judaico-messiânicas estão falando pouco do nome de Yeshua. Muitos irmãos estão apostatando da fé, apostatando do testemunho de Yeshua. Eu lamento terrivelmente, irmãos. Falar hoje de Yeshua, para alguns dentro do nosso meio, é como colocar um tabu, é ser tabu. Tabu é aquele tipo de assunto que não pode ser comentado. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, inclusive. Eu tenho profunda vergonha daqueles que escondem Yeshua. E por isso nós estamos fazendo esses estudos para evidenciar Yeshua. Yeshua é o filho de Adonai Elohim. Yeshua é o Mashiach, é o Messias desejado de Israel e das nações. Só que os nossos irmãos judeus serão enganados por um falso Mashiach, porque não deram atenção ao discurso de Yeshua, daquilo que nós estamos realizando e fazendo aqui nesse momento, analisando as palavras de Yeshua, colocando-o dentro de uma classe social de Israel. Classe social e política, inclusive. Os Prushim guardavam as tradições judaicas que foram transmitidas oralmente por seus antepassados. E de acordo com a Mishnah, que é uma seção dentro do Talmud, Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, acompanhada de ensinamentos e interpretações. Perfeito, creio que todos nós concordamos com isso. A Torá foi escrita por Moshe em seus 5 livros, enquanto os ensinamentos e as interpretações não foram redigidos, mas transmitidos oralmente a Josué, a Yehoshua, constituindo-se então tradições que foram passadas de geração a geração. É o que diz a Mishnah. A Mishnah, no Pirkei Avot, diz: Moshe recebeu a Torá no Sinai, transmitiu a Yehoshua, este transmitiu aos anciãos, os anciãos aos profetas, os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Avot 1:1. Assim os Prushim aceitavam, os fariseus aceitavam, irmãos, tanto a Torá quanto as tradições e os costumes que foram transmitidos oralmente. De modo diverso, os saduceus reconheciam apenas a Torá escrita, descartando as tradições. Os saduceus são os caraítas de hoje, na verdade. Não reconhecem os rabinos, não reconhecem a Torá oral, não reconhecem certos livros dentro do Tanar, se comportam muito e rezam de uma forma muito parecida com os dos muçulmanos, né? Muito interessante, com tapetes, eles colocam tapetes. Eu não estou criticando isso, tá, irmãos? É uma maneira. Você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar com a cabeça no chão, para o pó. Eu orava muito, rezava muito assim, quando eu voltei para a obra a partir de 2010, fiquei alguns anos orando assim. É muito importante orar assim, muitíssimo importante. É um sentimento de humilhação perante ao Criador, bendito seja Ele. Vamos ver o que diz então a obra de Flávio Josefo a respeito disso. Contentar-me-ei, abre aspas, agora em dizer que os fariseus que receberam essas constituições pela tradição dos seus antepassados, as ensinaram ao povo. Os saduceus, os tzedoquim, no hebraico, porém, as rejeitavam, porque elas não estão compreendidas entre as leis dadas
dadas por Moisés, por Moshe, que esses afirmam serem as únicas que são obrigados a observar. Isto fez surgir entre eles uma grande divergência que deu origem a diversos partidos. As pessoas de classe mais elevada abraçaram o dos saduceus, e o povo alinhou-se com os fariseus. Fecha aspas. E existe, inclusive, dentro do movimento da restauração da Teshuvá, pessoas que só creem na Torá, naquilo que está escrito na palavra, só findou e pronto. Desprezam as tradições. Mas não sabem, por exemplo, que Yeshua fez o milagre curando o cego, quando ele cospe na terra e faz o lodo com a terra, formando o lodo, né, aquela laminha, aquela gosma, passando nos olhos do cego. E isso essas pessoas não falam. E eu conversei com um amado irmão meu sobre isso e ele não sabia. Fácil é criticar. Difícil é ir atrás dos fatos. Fácil é negativizar o povo judeu. Difícil é ter a humildade de fazer as pesquisas devidas e trazer os fatos com bom senso, como nós tentamos fazer aqui. E eu não estou eximido de cometer erros, hein, irmãos? Fácil é falar daquilo que não se sabe. Difícil depois é pedir desculpas pelos erros que foram cometidos. Mas pedir desculpas é um ato de grande bom senso. Nós reconhecemos nossos atos. Eu já cometi erros, já falei coisas que não deveria, agi de maneira que não deveria, proferi palavras que não deveria em momentos errados, ou até poderiam ser momentos certos, mas com as palavras erradas. Yeshua nos chama para sermos brandos, para termos controle próprio. Yeshua nos chama para proclamar o reino. Yeshua nos chama para, ainda que recebamos a provocação, para que não tragamos a provocação no mesmo nível do provocador. Isso foi um fato pontual, gigantesco na história de Yeshua HaMashiach entre nós. Então, quando nós trabalhamos esses assuntos, quando nós trabalhamos esses pontos, que as pessoas não conhecem, por exemplo, aí outra, tá, irmãos? Sobre o milagre de Yeshua está marcado no Talmud, tá? Que muitas pessoas negativizam, demonizam, falam que é um livro de feitiçaria. Tá? Muito cuidado com isso. E nós vamos fazer e falar sobre isso também, muito em breve. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas. A Igreja Católica criticava, negativava e até matava por aquilo que ela não conhecia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, muitíssimo cuidado com isso. Nós devemos analisar tudo aquilo que nós recebemos, nós devemos analisar. E este assunto de analisar se Yeshua era um fariseu ou não é um assunto muito delicado, eu reconheço isso, nós reconhecemos isso. Então o que nós temos que fazer? Qual é a nossa obrigação? É trabalhar com aquilo que o Eterno nos deu, que é chamado de senso de juízo, e utilizar o nosso cérebro. Yeshua se encaixa no grupo dos fariseus? Para mim se encaixa perfeitamente. Yeshua era um fariseu? Não posso afirmar isso. 100% não posso afirmar. Então nós precisamos fundamentalmente reconhecer que as informações que nós recebemos são informações que devem ser sempre analisadas à luz das Escrituras. Existem tradições, existem outras histórias dentro daquilo que nós conhecemos como Torá, e de fatos que se remetem à Torá. Negar isso seria negar, inclusive, o próprio sobrenatural do Eterno. Não, irmão, mas o Eterno fez este reino em um dia de 24 horas. É mesmo? Quem pode provar isso? Não, irmão, mas Adão e Eva eram como nós, exatamente como nós. É mesmo? Quem pode provar isso?
quando o mundo era de uma outra forma, o ar era diferente, o sistema era diferente, as pessoas eram diferentes, os animais eram diferentes, a vegetação era diferente. Então nós estamos convidando os irmãos para fazerem uma reflexão. E se Yeshua tinha um discurso farisaico, seguia uma determinada vertente do judaísmo, eu estou colocando aqui o judaísmo, sim, de Yeshua, nós temos que considerar isso fortemente, porque há fortes indícios para isso. Irmãos, Yeshua, tal como os fariseus, também observava as tradições. Por isso que eu falei tudo isso agora para entrar nesse ponto. Desde que essas fossem compatíveis com as Escrituras. Não chamar Rosh Hashanah de uma festa inútil ou daquilo que não existe na Torá, fica anulada. Podemos fazer isso, irmãos. Por favor, vamos usar o bom senso. Em Yohanan 7, versos 37 a 38, há a narrativa de que no último dia da festa de Sukkot, conhecido como Rosh Hashanah, Rabá, Yeshua disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem deposita confiança em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Por que Yeshua falou isso? E o cristianismo não vai explicar para você, o teu pastor não vai explicar para você, o teu professor de escola dominical ou escola sabatina não vai explicar isso para você, salvo raras exceções. Raríssimas, aliás. Porque Yeshua se valeu da ocasião em que havia a cerimônia de libação da água do templo, do Beit HaMikdash, conforme a prescrição da lei oral. Sukkot 4:9 está marcado no Talmud. Assim, o Messias disse que o ritual previsto na lei oral era um símbolo profético para ele mesmo. Irmãos, por favor, repassem principalmente esses 4 estudos para outras pessoas. Nós estamos revelando para vocês aquilo que não é falado, aquilo que inclusive é criticado e até demonizado, um absurdo. E Jesus está falando de um tema da lei oral, irmãos. Eu vou repetir. Yeshua disse, em Yohanan, capítulo 7, versos 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem deposita confiança em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Fecha aspas. Então Yeshua se valeu da ocasião em que havia uma cerimônia de libação de água, as águas eram trocadas no Beit HaMikdash, no templo, pelos sacerdotes, pelos Kohanim, conforme a prescrição que existe na lei oral do Talmud, que marcaram o Talmud hoje, Tratados de Sukkot 4, verso 9. O Mashiach disse que o ritual previsto nessa lei oral era o símbolo profético dele mesmo, irmãos. Ele se usou de um aspecto da lei oral. Por favor, cuidado com o que vós falais. E outra coisa que eu vou colocar, cuidado com aquilo que vocês escutam de outras pessoas que não conhecem sobre o judaísmo, que não conhecem do aspecto da Torá, que nem cumprem Torá, que não guardam o Shabat e não sabem da lei oral. E quem vos fala aqui não é nenhum exímio conhecedor de lei oral, não, tá, irmãos? Fiquem tranquilos com razão, não sou talmudista, mas sou um pesquisador. Estamos colocando os pingos nos is, e eu sei que vocês estão nos escutando. Há pessoas especiais que aqui devem estar nos escutando também. O Eterno me ensinou a ter bom senso. Vamos ter bom senso, irmãos. Eu admiro um irmão na internet que ele fala, eu coloco tudo para o Eterno, consulto o Eterno. Baruch Hashem, é assim mesmo que deve ser feito. Eu aguardo a resposta do Eterno. É isso que nós temos que fazer. Baruch Hashem, que continue assim, que seja escola para outras pessoas. Eu preciso fazer ainda mais isso. Todos os 4 evangelhos descrevem que Yeshua celebrou com os seus discípulos a festa de Pessah antes da sua morte. O Seder, isto é, a refeição de Pessah, realizado por Yeshua, seguiu determinados elementos descritos pela lei oral. Só que há pessoas que não sabem isso. Então a lei oral ela é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque ela faz parte de uma questão farisaica, de uma vertente da sociedade judaica da época. Então Yeshua também observava a lei oral? Sim.
Nós estamos dando as provas. Quais eram, então, irmão Fábio, essas tradições reconhecidas por Yeshua? Eu vou falar agora. Dar o dízimo das ervas, Matitiahu 23, 23, lei oral. Proferir uma brahá, bênção, em relação aos alimentos, coisa que nós fazemos. Eu faço isso, nossos irmãos aqui da congregação fazem. Todos os irmãos judeus messiânicos que levam realmente a sério, fazem, oram antes. No cristianismo nós aprendemos a orar antes de comer. Isso é lei oral. Isto é lei oral. Isso não está na Torá, que tinha que se fazer uma oração, uma bênção antes de comer. Proferir uma brahá sobre o vinho e cantar o Halel, louvor, extraído dos Salmos, também é lei oral, não está marcado na Torá. No Seder de Pessah, está marcado aonde? Em Marcos, Yohanan Marcos, capítulo 14, versos 22 e 23 e verso 26. Irmãos, para o Hashem, por isso. Olha que informação preciosa que vocês estão tendo agora, neste exato momento. Então, escamas começam a cair dos olhos. Lavagem das mãos, Netilat Yadayim, a mesma coisa, que era só cabia para os sacerdotes, nós fazemos. Sabe por que nós lavamos as mãos? Desde criança, porque nós somos ensinados assim, isso é um costume judaico, irmãos. Não foi o italiano, não foi a sua avó de descendência italiana, nem a sua avó de descendência portuguesa que ensinou isso para você, porque veio da Itália ou de Portugal, ou da Espanha. Não, porque isso é um costume judaico. E é fazer uma brachá antes, uma brachá depois. Ok? Agora, quem faz só antes ou quem faz só depois, Baruch Hashem. O importante é que esteja agradecendo ao Eterno, que haja kavaná. Isso é muitíssimo importante. Defendemos, sim, esses costumes da lei oral. Mas há pessoas que atacam veementemente os costumes da lei oral. Que pena, não? Quando lavam, se eles atacam os costumes da lei oral, quando eles lavam as mãos, estão reverenciando a lei oral. Ponto. Isso é um contrassenso. Vamos continuar, porque estamos terminando. Mas vamos continuar um pouquinho mais. A mensagem número 30 de 21/9 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Yeshua, o farisaísmo e o judaísmo rabínico, parte 4. O discurso de Yeshua. Vale citar a opinião dos especialistas no sentido de que Yeshua cumpriu tanto a Torá escrita quanto as tradições judaicas. Bom, quem fala sobre isso? Abre aspas. Yeshua cumpriu a Torá e as tradições judaicas no período do Segundo Templo, fecha aspas. Quem disse isso foi o rabino Shemuel Safrai. The Torah Observance of Yeshua, da obra The Torah Observance of Yeshua, que em português significa a observância da Torá de Yeshua. Abre aspas novamente. Yeshua representa o ponto de desenvolvimento contínuo e ininterrupto da Bíblia hebraica, ligado a ela através de um suplemento interpretativo, que é característico da grande criação literária dos rabinos, a Torá oral. Como Hezekiel Kaufman o coloca, a atitude de Yeshua para a Torá é a mesma atitude que se encontra entre os mestres da Halahá e da Haggadah, que seguiram a tradição farisaica. Fecha aspas. Isso está marcado em Judaism and the Christian Predicament, o predicamento cristão e o judaísmo, de Alfred Knopf, um livro de 1967. Querem mais 3? Nós terminamos. Abre aspas, talvez o mais importante era o seu relacionamento com a Torá e as tradições, o que alguns o têm descrito como totalmente ortodoxo. Yeshua como um homem totalmente ortodoxo. Qual o sentido? No sentido do cumprimento dos mandamentos. E eu conheço pessoas que falam, vocês estão querendo associar Yeshua à ortodoxia. Ora, se a partir do momento que ele disse que o pecado já começa quando você olha para alguém do sexo oposto e deseja alguém do sexo oposto, quando na época diziam que isso somente era consumar o ato. Como nós somos errados, irmãos, que o Eterno tem de misericórdia das nossas vidas. Mais essa relação de Yeshua com as tradições e as práticas do seu dia levou
David Flusser é um fantástico historiador e pesquisador, a escrever na Enciclopédia Judaica, uma obra de referência do mundo judaico, volume 10, página 14, de que os evangelhos fornecem provas suficientes no sentido de que Yeshua não se opôs a qualquer prescrição da Torá escrita ou da lei oral de Moisés. Esta é a obra Jesus Through Jewish Eyes, a Rabbi Examines the Life and Teaching of Jesus. Então, o nome da obra em português, Jesus através de olhos judeus. Um rabino examina a vida e os ensinamentos de Jesus. Artigo do rabino John Fisher. E o último, abre aspas, Yeshua parece seguir a halahá dos sábios, apesar do fato de que essas tradições não estão explicitamente na Torá escrita, é o que nós estamos falando. Fecha aspas. Do rabino Tim Hegg. Eu vou terminar este ensinamento, não deixa de ser um ensinamento, um shiur, como nós costumamos dizer. Irmãos, vou ser muito sincero com vocês. Afastem-se de todo e qualquer rabino antimissionário que vilipendia, que ofende, que achincalha, que ofende de uma maneira maior, que é jocoso, que tira sarro da figura de Yeshua HaMashiach, chamando de feiticeiro, de indigno, e principalmente com o nome mais pejorativo que existe, chamando-o de o pendurado. Eu estou me responsabilizando pelas minhas palavras. Afastem-se de ensinamentos assim, irmãos. Porque são pessoas cujo um dos objetivos em atrair a atenção, principalmente dos evangélicos, é de destruir o testemunho de Mashiach e Yeshua de vossos corações. Saiam desses canais, irmãos. O que eu estou falando é muito sério, irmãos. Eu não vou dizer nomes, porque não é questão ética da minha parte fazê-lo. Eu nem posso fazer isso. Mas eu posso dar esse tipo de recomendação e de conselho se vos agrada. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque muitas pessoas, muitas igrejas evangélicas, pastores, estão saindo do testemunho de Yeshua por causa de homens assim. Bendito seja o Eterno. Louvado e exaltado seja o seu nome, que nos deu o seu Filho amado Yeshua HaMashiach. E aqui nós estamos trazendo provas de que Yeshua não trouxe nenhum tipo de dano às prescrições da Torá. Isso estes rabinos antimissionários não falam. Sabem por quê, irmãos? Porque os seus rabinos maiores, ou as suas yeshivot, as suas congregações ou sinagogas, não os permitem falar. Até se eles desejam falar, eles não podem fazer isso. Aí está envolvendo questões financeiras, questões de dependência, assim por diante. Bendito seja o Eterno, que aqui nós não temos, falando em bom português, o rabo preso com absolutamente ninguém, nem com rabinos, nem com instituições, nem com associações, nem com congregações, muito menos com sinagogas, nem com políticos. Nós temos um compromisso com a Emet, com a verdade expressa na Torá sagrada, no Tanar, e expresso também nas palavras de nosso Rabi, Mashiach Yeshua, que atua no sobrenatural, cujo nome faz com que doentes se levantem. Inclusive o nome de Yeshua tem sido propagado na comunidade judaica e muitas pessoas têm recebido milagres. Esses rabinos não falam, a imprensa de Israel não fala sobre isso, a imprensa judaica não fala sobre isso. É claro, vão valorizar o nome de um homem que é tido como um feiticeiro, mas eles vão acordar, nossos amados e queridos irmãos judeus. Inclusive esses rabinos antimissionários também vão prantear quando Yeshua voltar e quando eles descobrirem que vão apoiar um Messias errado. Mensagem número 30 de 21/9 do podcast, aqui no canal Fábio Pires, com o tema Yeshua, o farisaísmo, o judaísmo rabínico, parte 4, discurso de Yeshua. Eu agradeço a muitos de vocês que acompanharam esta mensagem. Nós vamos voltar com a parte 5.
porque eu creio, penso eu, que o Eterno vai nos permitir continuar falando sobre esse assunto. E apenas para deixar também colocado, e eu torço muito para que nossos irmãos judeus, algum judeu normativo esteja aqui, algum nem Noah nesta doutrina que é colocada, que é erroneamente colocada, né? Inclusive, eu vou terminar com mais uma citação no, no Talmud, num tratado do Talmud, e vamos associar com a palavra de Yeshua. Yeshua veio antes, tá, irmãos, da compilação do Talmud. O Talmud diz assim, abre aspas, todo aquele que perdoa as suas retaliações tem perdoados todos os seus pecados, fecha aspas. Esse é o tratado de Derech Eretz Zutá, número 8. Yeshua diz, abre aspas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, fecha aspas. Está marcado em Matitiahu 6,14. O conceito é o mesmo, não é? Mas irmão, quem falou primeiro? Vou repetir, Yeshua falou isso primeiro. O Talmud foi tratado isso depois, esse ponto foi tratado depois. Mas ambos falam o quê? Do coração do Eterno. Isso é muitíssimo importante. Mas por que eu estou fazendo essas duas comparações? Para mostrar para você, talvez que esteja ouvindo esse programa, que não crê, que não tem o testemunho de Yeshua, ou para você que abandonou o testemunho de Yeshua e se deixou seduzir pelo judaísmo ortodoxo, principalmente, através das palavras de algum rabino antimissionário, que nós respeitamos, mas repudiamos o trabalho do antimissionarismo, diga-se de passagem, de que você está sendo profundamente enganado, porque muito do que está no Talmud já tinha sido mencionado por Mashiach e Yeshua. Bendito e exaltado seja o Eterno por isso. Obrigado, meus queridos. Nós vamos deixar mais alguns recados. Atenção. Hoje, às 20 horas, um trabalho especial com o Moré Marlon Ricardo. Hoje, dia 21/9, às 20 horas, aqui no canal Fábio Pires. Acompanhem conosco. Se você quiser acompanhar a nossa mensagem com o tema O Papel do Homem nas Escrituras. Okay? E anunciamos, inclusive, nas nossas mensagens semanais dentro aqui do YouTube. Você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, @Fabio73book, @CEETDerazahav, @CEETDerazahavGO e @Relacionamentos da Torá, nossa mais nova página no Instagram. Se você quiser também acompanhar as nossas mensagens no Twitter, mensagens de motivação, de reflexão, estamos lá em @Fabio73b. Se você quiser enviar um e-mail para nós, há pessoas que estão enviando e-mail para comprar as nossas obras na Livraria Aqui do Chá. Em breve faremos um canal no YouTube só a respeito da Livraria Aqui do Chá, para vender livros. Aí sim, falaremos sobre venda de livros, de obras, que podem te beneficiar. Você pode nos visitar lá no Instagram, @Livraria Aqui do Chá, com K. Tá? Mas pode enviar também e-mail aqui, caso você queira alguma obra, algum livro. Mas não é feito exatamente para isso. Agora, se você quer esclarecimentos, informações, se você quiser fazer tevilá, o chamado batismo, um mikve, um mergulho, banho de purificação, conosco, nós temos aqui um local, aqui na região centro-oeste, aqui no estado de Goiás, nós estamos próximos a Goiânia, que você pode fazer o teu mikve, isso é muito importante, podemos ajudá-lo também. Nós temos cursos, módulos 1 e módulo 2 sobre Teshuvá, e na sequência, o módulo 2, a Brit Hadashah no seu contexto original judaico. E você pode nos acompanhar hoje às 15 horas, as nossas tefilot, as nossas orações, a respeito dos 10 dias de arrependimento, chamado no hebraico de Aseret Yemei Teshuvah. Participem conosco, acompanhem nossas orações, reflitam conosco. Nós ficamos lá de 20 minutos a meia hora fazendo as orações.
todas essas pessoas que estão até agora nos acompanhando, eu agradeço muitíssimo. E peço ao Eterno pela vida de todos vós, que sei que há pessoas que estão sedentas da palavra aqui. Irmãos, tenham a perseverança em servir ao Eterno, modifiquem as vossas vidas. Nós estamos num período de Yom Kippur. Nós estamos num período, irmãos, de que o Eterno está chamando as pessoas para uma profunda correção. O Eterno está chamando as pessoas para uma profunda restauração. Mas não é restauração no papel, como eu tenho visto. É uma restauração de vida, de caráter, uma restauração profunda de caráter. Então nós precisamos fazer essa mudança, trabalhar esta mudança, irmãos. Nós temos essa oportunidade nesta semana de mudar muita coisa nas nossas vidas. Não mande apenas uma mensagem pedindo perdão para alguém. Se você não consegue conversar com essa pessoa pessoalmente, mande um áudio. Agora, caso contrário, mande uma mensagem espontânea por escrito, mas que seja do fundo do teu coração. Muitas pessoas mandam mensagens padrão. Parem com isso, irmãos. Todo o mal que eu causei à pessoa, peço perdão. Desculpe, irmãos, essa balela. Porque às vezes a pessoa está fazendo isso só por desencargo de consciência. O Eterno não aceita desencargo de consciência. Remorso é diferente de arrependimento. O que nós temos que mostrar é arrependimento, não é remorso. Muito obrigado, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Que o Eterno possa abençoar, trazer brahot sobre a vida dos irmãos, que é aqueles que ficaram até agora aqui conosco. O assunto é muito delicado, o assunto é muito, muito forte. Nós vamos continuar nesse assunto permitindo o Eterno. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Terminamos então a mensagem 30. No dia de hoje, dia 21/9, voltaremos na próxima quarta-feira. Acompanhe-nos às 15 horas e às 20 horas no dia de hoje, aqui ainda no canal Fábio Pires. Que o Eterno nos abençoe, queridos. Que faça resplandecer a sua luz sobre a vida de todos os irmãos. Tragam cura, refuá em todos os sentidos. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. Shalom.